E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos ver a dinâmica, as leis de Newton, né? Primeira lei, a lei da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Além disso, né, diferenciar aí o que é peso, o que é massa, o que é força, que o pessoal confunde muito, tá ok? Antes disso, não se esqueça, por favor, de inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, faça sua pergunta se você tiver dúvida, né, de algum exercício, tiver dúvida, faça sua pergunta. Roda a vinheta para nós, já volto já já. E aí galera, vamos voltar então? Vamos voltar a falar sobre dinâmica, as leis de Newton, né? Quem começou com isso lá atrás foi Galileu Galilei, depois Newton confirmou essas teorias, né? É claro, e as glórias ficaram todas para o Newton, tá? Então, a gente vai ver a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, tá ok? Antes de eu começar a falar das leis, então não podemos esquecer o que é força. As pessoas no cotidiano confundem muito, tá? As pessoas, quando acaba a energia elétrica, as pessoas acabou a força. Não é. Eu sempre quando encontro meus amigos, e quando eles falam força, eu falo, gente, é energia. Então não é, quando acabou a energia, não acaba a força. Força são interações entre corpos, causando a variação do estado de movimento como deformação. Eu já vou colocar no quadro negro daqui a pouco, tá ok? Então força é isso. Força é diferente de energia, tá ok? Deixar bem claro. Quando acaba a energia, a pessoa fala, acabou força. Não é, isso aí do cotidiano passa batido, mas na física, força é totalmente diferente de energia, tá ok? Então vamos lá, vamos ver então dinâmica. Dinâmica. Então vamos verificar primeiro o que é força, tá? Deixar bem claro o que é força. Então força são interações entre corpos causando a variação da velocidade e sua deformação. Isso é força, tá? Deixar bem claro para vocês que é totalmente diferente de energia, totalmente diferente. Então, força são interações entre corpos causando a variação do estado, né, de movimento, ou qualquer velocidade, pode ser estado de movimento e sua deformação. Pode a deformação. Exemplo, vou pegar um exemplo mais prático. Quando eu chuto uma bola, eu chutei a bola, eu fiz uma força na bola, tá? Ela entra em movimento, em velocidade, tá? Ela entra em movimento e velocidade e ao que você chutou ela sofre uma deformação, depois volta ao seu estado normal, tá? Então isso é força. Então força são interações entre corpos, causando a variação do estado de movimento ou velocidade e uma deformação. Isso é força, tá bom? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um ponto, tá? Eu tenho um ponto aqui e eu tenho várias forças aplicadas nesse ponto, tá? Várias forças. Olha aqui, eu tenho F1, eu tenho F2, eu tenho F3. Quando eu coloco a flechinha em cima, significa que é um vetor, tá bom? Então, isso daqui, eu tenho um ponto material e tenho várias forças. Eu posso substituir todas essas forças por um único ponto, por uma única força, que é a força resultante. Então, a força resultante aqui vai ser igual à soma de F1 mais F2 mais F3 mais e assim por diante, tá ok? Não esquece de colocar a flechinha em cima, beleza? Então, eu posso mais, né, Fn. Então, eu tenho aí, ó, tenho aqui vários tipos de força, né? Então, eu tenho um ponto material, eu tenho várias forças aplicadas nesse ponto material, então eu vou substituir uma única força, que é a força resultante. Então, a força resultante aqui é F1 mais F2 mais F3 e assim por diante. Não importa a quantidade de força que eu tenho aqui, beleza? Quer fazer um exemplo para a gente poder ter uma noçãozinha? Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos fazer um exemplo? Depois eu apago aqui, ó. Vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui que eu tenho duas forças concorrentes
vamos chamar aqui F1 de 4 Newton. A unidade no sistema internacional de Newton, a unidade de força no sistema internacional é o Newton, tá bom? E se você mudar de unidade, tem o Dina também, mas no sistema internacional a gente trabalha com Newton. Então, força dada em Newton. F1 de 4 Newton e F2 de 3 Newton. Eu quero que calcular a força resultante quando for 0 grau, 60 graus e 180 graus. Vou colocar a força resultante desses 3 ângulos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui no item A para 0 graus. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui, ó. Vou chamar isso aqui que tá um pontinho aqui. Isso aqui vai ser meu F1, tá? E muito bem encostadinho aqui, eu vou ter o F2, tá? Então o F2, tá? Aqui seria 0 grau, um encostadinho no outro, bem 0 grau, tá ok? Como é que eu faço para calcular a força resultante aqui? Então a força resultante vai ser igual a F1 mais F2, tá? Isso daqui vai ser igual. Quanto que vale F1? 4. Quanto que vale F2? 3. Então fica 4 mais 3. Isso vai ser 7 Newton. Ok? Bem simples, né? Bem fácil de a gente resolver. Vamos pegar o item B. O item B é quando eu tenho duas forças concorrentes e eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho para cá e tenho aqui 60 graus. Tá? 60 graus. Então, eu vou tirar de um lado, vou tirar do outro. Então, aqui tenho 60 graus. Vou chamar essa daqui de F1. Isso aqui de F2. Tá ok? Tá bom. Observa. Quando eu trabalho com 60 graus, eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Eu vou utilizar. Então aqui vai ficar assim, ó. Então força resultante vai ser igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, nesse caso aqui 60 graus, tá ok? Então eu vou ter que trabalhar em cima disso daqui, ó, para mim poder resolver quando é 60, não 60 graus, podia ser 59 graus, 70 graus, 80 graus, quando for 90 graus é diferente, tá? 180 graus, diferente, mas nesse intervalo aqui eu posso trabalhar da forma com a regra do paralelogramo, tá bom? Vou apagar aqui, ó, para a gente poder trabalhar, fazer esse exercício. Então, olha, para trabalhar então com 60 graus, eu vou utilizar a regra do paralelogramo, tá? É bem grandinho, mas não é difícil de resolver. Então, olha, então força resultante vai ser igual a raiz quadrada. Então, vamos lá. Quanto que vale F1 ao quadrado? Ó, acompanhando lá. F1 ao quadrado vale 4. Então fica 4 ao quadrado mais F2 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 2 vezes F1, que é 4, F2, que é 3, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 já aprendeu na matemática, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, cosseno de 60 vale meio. Então, 1 sobre 2. Então, força resultante vai ser igual 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado vai dar 9, mais, observa, isso aqui eu posso cortar com isso aqui. Então ficou 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Isso vai ser igual 16 mais 9, 25, 25 com 12, 37. Então vai ficar raiz quadrada de 37. Isso vai dar aproximadamente, né? Igual, isso aqui vai ser igual a 6,1 Newton. Tá aí, tá resolvido o exercício, tá ok? E no item C tá falando quanto
quando o ângulo for 180 graus. Então, olha, no item C, então 180 graus. Olha, eu tenho isso aqui. Tenho F1, vou pôr aqui mais ou menos, ó, e F2. Então, F1 para a direita e o F2 para a esquerda. Quando é um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso, né? Estica os braços assim, ângulo raso. Um para a direita e um para a esquerda. Isso é 180 graus. Beleza? Tá aqui, ó. Ângulo de 180 graus. Então, veja bem. Se eu tenho uma força para a direita e tenho uma força para a esquerda, o que eu faço? Subtrai. Quando estão as duas unidas para frente, igual 0 graus, estão as duas para frente. Então você soma, tá? Aqui você vai subtrair. Então força resultante vai ser igual a F1 menos F2. Então força resultante vai ser igual a 4 menos 3, isso é igual a 1 Newton. Bem fácil, tranquilo, tá? Então, isso aí são exercícios de força resultante. Se eu tenho um ponto, né, um ponto material, eu tenho várias forças aplicadas nesse ponto, eu posso resolver todas essas forças com a única força que é a força resultante. Beleza? Tranquilo? Então tá jóia. Então vamos começar agora a falar da primeira lei de Newton. Então vamos lá. Então, primeira lei de Newton. Também chama do que? De lei da inércia. Então, ou, né, lei da inércia. Inércia. Vocês sabem o que é inércia da física? Os físicos chamam o que é inércia? Inércia é quando você acorda de manhã, você tem preguiça. Isso é inércia. Ou a gente brinca, né? Pô, você está numa inércia danada hoje. Significa que você está com preguiça. Então, inércia na física é preguiça. Tá ok? Então, a primeira lei diz o seguinte. Um corpo, ele pode estar, né, lei da inércia, um corpo ele pode estar em movimento ou estar em repouso. Se nenhuma força for aplicada nesse corpo, vai ficar eternamente em repouso. Se eu aplicar uma força, né, nesse Newton, nesse corpo, ele vai ter movimento, beleza? Então, a primeira lei de Newton é bem clara, se inércia, propriedades que os corpos possuem de estar em movimento ou em repouso. Tá? Para estar em movimento, você tem que aplicar uma força nesse corpo. Caso contrário, vai ficar eternamente em repouso. Tá? Um exemplo prático também, quando você sobe um satélite, tá? Um satélite artificial que os homens utilizam muito, né? Principalmente para utilizar GPS, né? No espaço, o que acontece? Ele vai subir com o motor ligado. Lá, como é um vácuo, não vai ter ar, o que acontece? Você pode desligar o motor e fica girando em uma velocidade constante, né? E ao redor da Terra, para poder utilizar combustível para isso, tá? Então utiliza o quê? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá ok? Tem vários exemplos, estou dando um exemplo para você, tá bom? Então, primeira lei de Newton, a lei da inércia, é propriedade que os corpos possuem de estar em repouso ou em movimento, tá ok? Só entra em movimento se uma força for aplicada nesse corpo. Então isso aqui é a primeira lei de Newton, tudo bem? Então tá jóia. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Então aqui, a segunda lei de Newton. Ou princípio fundamental da dinâmica, a mesma coisa. Se eu for escrever aqui, não vou ter espaço aqui. Então, segunda lei de Newton, bom, eu vou colocar, vai, ou princípio fundamental da dinâmica. Pronto. Se eu pegar um corpo de massa M e aplicar uma força nesse corpo, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ter o quê?
uma aceleração, né? Se eu aplicar uma força no corpo, ele vai ter uma aceleração. Então aqui eu tenho, olha, eu tenho aqui um corpo de massa M. Se eu aplicar aqui uma força, aqui eu vou ter o quê? Uma aceleração, certo? Então força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é uma equaçãozinha que a gente vai ver sempre para resolver força ou resolve. Aqui dá para você tirar a força, a massa ou a aceleração. Você tendo duas incógnitas, você acha a terceira, beleza? Então força é igual a massa vezes a aceleração. Depois a gente vai ver vários exercícios demonstrando para vocês, tá? Como é que aplica essas formulinhas, beleza? E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, ou seja, se eu der um exemplo prático, a gente brinca em sala de aula, né? Se eu der um tapa no rosto, no seu rosto, foi uma ação que eu fiz. A sua reação é dar um tapa no meu rosto, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, tá ok? E tudo depende da massa, Se for, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para você. Se uma pessoa for bem forte, grande, o tapa dela vai ser maior, ou seja, a pancada vai ser maior. Então, a inércia, a massa depende da inércia, a inércia depende da massa, tá ok? Então, a terceira lei de Newton, então é a lei da ação e reação, tá? Eu vou escrever para vocês. A toda ação corresponde a uma reação, de mesma intensidade e direção. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentidos contrários. Beleza? Então toda ação, uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, tá ok? Aqui dá para trabalhar com diversos exercícios, né? Envolvendo fios, envolvendo alguns cabos, que a gente sempre chama de cabo de inextensível ou de dimensões desprezíveis. Então a gente vai trabalhar muito com isso aqui, tá? Então são as três leis que nós vimos aqui: lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei de Newton. Eu, próxima aula, já volto fazendo vários exercícios para que você possa aplicar as três leis de Newton, tá ok? Um abraço a todos, não esqueça de compartilhar, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, tá? Ative as notificações, entre em contato com seus amigos, né? Compartilhe com seus amigos e deixe as perguntinhas para nós aqui. Pode deixar a pergunta que a gente responde para vocês, tá ok? Até lá, se Deus quiser.